Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos aproveitando o ensejo. Gostaria de compartilhar com a igreja no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, e o verso 17. Que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Podeis sentar. Meus queridos, graças a Deus, eu agradeço a Cristo pela bondade e a misericórdia que Ele tem nos concedido na noite desse dia, de trazer uma reflexão para a igreja. E Deus tem colocado no meu coração justamente essa passagem, exclusivamente esse versículo do capítulo 3, o verso 17, onde Abacuque ele começa a reconhecer a grandeza de Deus dentro dos obstáculos que ele enfrentou juntamente com Judá. Interessante, irmãos, como nós sabemos que Judá, como todo Israel ou Jerusalém, passou por momentos muito difíceis, de lutas, de perseguições, de momentos de altos e baixos. Uma hora Israel estava crente, outra hora Israel estava desviado. Uma hora Israel estava servindo a Cristo de corpo, alma e espírito, e outra hora Israel estava dobrado entre os ídolos, adorando outros ídolos e esquecendo a Deus. E o profeta Abacuque, ele começa fazendo uma oração no capítulo 3. E ele muito preocupado, porque ele sabia a situação que o povo estava vivenciando. Deus já tinha usado o profeta Isaías, após a cura do rei Ezequias, que haveria um tempo que o rei da Babilônia viria e levaria o povo cativo e passaria 70 anos o povo debaixo de um jugo. E interessante, irmãos, que Abacuque, ele sabendo disso, da onde tudo começou, e nós a pesquisar um pouco sobre esse acontecimento, o rei Ezequias, como nós sabemos, ele estava doente. O profeta Isaías leva o decreto para ele, dizendo que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele não viveria, ele morreria. E quando o profeta ele se retira da presença do rei, antes mesmo que ele saísse do palácio, Deus fala ao coração de Isaías e diz: olha, volta e vai entregar outro mandado meu para o rei. E o que é, Senhor? Diga a ele que eu vou acrescentar os anos de vida. Não é os dias, é os anos. Eu vou acrescentar para ele mais 15 anos, para que ele saiba que eu sou Deus na vida dele. Interessante, irmãos, que o profeta, ele, ao levar essa palavra para o rei, há uma pergunta do profeta para Deus: por que, Senhor? E Deus responde: olha, assim quando você saiu da presença dele, da presença de Ezequias, ele de imediato colocou a sua face na parede e começou a clamar, dizendo: Senhor, eu tenho trabalhado pela tua obra, eu tenho feito o que é reto diante de ti, Senhor. Será possível que eu não serei curado sobre essa doença? Assim, Isaías, eu escutei a voz do meu servo e eu tenho decretado mais 15 anos. O decreto de Deus na minha vida e na sua vida só pertence a Ele e a mais ninguém.
a sua mão está sobre a sua vida. O fôlego meu e o seu fôlego de vida pertence exclusivamente ao Deus que criou os céus e que criou a terra. Eu e você só estamos aqui na noite desse dia porque a misericórdia dele é a causa que eu e você não sejamos destruídos. Só que quando Deus cura a Ezequias fica tão feliz, tão alegre, tão contente, que ele recebe um mensageiro da Babilônia com presentes para ser entregue a ele. E o rei Ezequias, feliz, ele disse: eu vou mostrar agora a minha casa para ti. E ele começa a mostrar a casa do rei, a casa de Ezequias. Mas ele se sentiu tão empolgado que ele agora diz: eu não só vou mostrar a minha casa, eu estou tão feliz pelo que Deus fez comigo, que eu vou mostrar agora aonde se encontram os tesouros escondidos. Aí o mensageiro, o chanceler da Babilônia, entra e vê todo o tesouro. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, eu quero abrir um parênteses para você que veio em busca de uma palavra. Muitas vezes nós nos sentimos tão felizes, tão alegres, tão contentes pelaquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e achamos que quem está à nossa volta é merecedor de saber da divulgação daquilo que Deus tem na nossa vida. Guarde, porque Deus, Ele próprio vai fazer a sua divulgação. O próprio Deus vai colocar o seu nome aonde Ele quer que chegue. Aleluia. O Deus que criou os céus e que criou a terra, Ele estabeleceu cada dia sobre a sua vida. O Deus que criou os céus e a terra, Ele é tão grandioso, irmãos, que Ele diz que só cai uma folha da árvore se assim Deus permitir. E interessante que a folha da árvore, a gente muitas vezes vê as folhas caídas no chão, aquelas folhas secas, né? E a gente entendemos que é necessário para que outras folhas se renovem, não é assim? Só que quando nós começamos a caminhar, nós também percebemos que existem folhas verdes, que elas caem. E por que as folhas verdes caem sem intervenção de homens? Por que isso? Porque o próprio Deus já determinou no princípio que aquela folha cairia. Não se preocupe, aquilo que você tem passado ou ainda vai passar está no projeto de Deus, está sobre a autoridade de Deus, nas mãos do Senhor. Só vai acontecer aquilo que Ele permitir. Pode se levantar quem for, pode se reunir quem for, Deus estabeleceu e está estabelecido. O povo durante 70 anos. Aí o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, até quando, Senhor? Nós estamos preocupados, porque Daniel é príncipe, está lá junto com Nabucodonosor. Os dois profetas viviam na mesma época, assim como o profeta Ezequiel, assim como o profeta Jeremias. Eles eram contemporâneos. E Deus mostrou que para cada um, Deus tinha algo específico para ser realizado. Por que isso, irmãos? Porque é uma determinação de Deus, não adianta. Pastor Walter Pereira foi meu pastor, ele dizia: Tiago, não se preocupe, porque aquilo que Deus tem para realizar na sua vida, ninguém vai impedir. A
aquilo que Deus tem para realizar em você aí atrás, que você não é obreiro, que você só é membro, ou até mesmo congregado, vai se cumprir, porque é decreto de Deus. Deus te tirou do mundo para mostrar a grandeza dele na sua vida. Você não foi tirado do mundo, nem tirada do mundo para ser animal do inimigo, para alguém chacoalhar a sua vida. Não, senhor e não, senhora. Você foi chamado e chamada para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Você pode até dizer: irmão Tiago, eu estou passando uma prova tão grande. Eu já sofri defamação, calúnia, humilhação por todos os lados. Não se preocupe, porque Deus está moldando o seu caráter, e quando alguém vê a sua personalidade, através dela, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí Abacuque, ele no capítulo 3, ele começa a oração de Abacuque. Ele diz: Senhor, eu ouvi, Senhor, a tua voz. Irmãos, o segredo não é você gritar com a sua voz. Tem momentos que, por sermos homem no sentido global, não estou generalizando simplesmente o homem masculino, mas estou generalizando todo o globo, todo ser humano, como homem, mulher, criança, jovem, adolescente. O segredo está quando nós ouvimos a voz de Deus. Aleluia. O profeta, ele disse assim: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Esse temer aqui, irmãos, não é temer de medo de ser morto. Esse temer aqui estava dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz e agora eu vou respeitar, eu vou atender, eu agora vou andar conforme a tua vontade, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se é para ser humilhado, então eu vou ser humilhado. Se é para ser pisado, eu vou ser pisado. Se é para ser esquecido, eu vou ser esquecido. Mas o teu nome, Senhor, eu quero que seja glorificado na minha vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você crê nisso? Glorifique o nome do Eterno. Aleluia. Ele disse: Senhor, eu temi. Glória a Deus. Eu temi, Senhor, a tua voz. Eu agora vou fazer conforme o Senhor diz. Agora, Senhor, eu vou começar a meditar nos teus feitos, naquilo que tu fizeste com os nossos pais, naquilo que tu fizeste com os nossos antepassados. Tu abriste mar vermelho, Senhor. Se não for mar vermelho que tiver na minha frente, for uma porta de emprego que está fechada, Deus abre para o teu nome ser glorificado. Aleluia. Irmão, se existe alguém que tem poder de humilhar alguém, é o próprio Deus. Aleluia. Mas Ele quer te dizer na noite desse dia aqui: eu estou velando pela tua vida. Eu estou velando sobre a vida da tua família. Eu estou guardando a tua casa. Eu estou guardando o teu casamento. Eu estou guardando os teus filhos. Eu estou guardando o teu emprego. Eu estou guardando a vizinhança, por amor do teu nome. Aleluia. Você não vai precisar ver ninguém sendo exaltado, ou pisado, ou humilhado, ou esquecido, porque Deus não vai permitir para que você não se glorie. Mas Deus vai fazer com que o nome dele, dia após dia,
semana após semana, meses após meses, ano após anos, virá sobre a sua vida a honra que Deus tem preparado. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, glorifica o nome dele na noite desse dia, que ele é digno de honra, de louvor e de majestade para todos sempre. Aí o profeta diz assim: Senhor, eu escutei a tua voz, porque eu comecei a ler as escrituras. O pastor Walter, ele diz o seguinte, me permita com toda a simplicidade, pastor. Ele disse: se todo crente ele lesse a Bíblia, ele não iria para o gabinete do pastor nem se confessar, nem atrás de resolver problema. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus através da palavra, nós nos policiamos e entendemos o nosso lugar diante de Deus e diante dos homens. Porque as escrituras, ela nos guia, ela nos mostra, ela nos diz o que devemos fazer. Então as escrituras, ela é o princípio, ela é o verbo, ela é aquilo que João diz no capítulo 1 e no verso 1: eu sou o verbo desde o princípio. Aleluia! Mas, Senhor, eu ouvi, eu acredito, eu respeito aquilo que o Senhor fez, mediante o que eu ouvi e o que eu respeito, o que eu temi. Eu quero te fazer um pedido. Aleluia. Realiza, Senhor. Aleluia. Realiza, Senhor, coisas novas. Aleluia. Em nossa época, obras a qual tu fizeste na antiguidade, Senhor, assim como tu operaste no dia dos nossos pais. Senhor, usa da tua misericórdia e faz coisa nova. Aleluia. Por que, irmãos? Porque não sou eu que faço, não é você que faz coisa nova, não é o seu trabalho, não é a sua dedicação, é exclusivamente a bondade e a misericórdia de Deus, dizendo assim: o meu nome tem que aparecer, as minhas obras têm que aparecer. Aí ele começa fazendo, da onde você menos pensa, Deus começa a abençoar, Deus faz prosperar, Deus liberta, Deus salva. Por quê, irmãos? Porque precisa o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Para que a gente venha encerrar. Aleluia. Abacuque, ele, ao encerrar a sua obra, glória a Deus, ele começa a ter consciência de que tudo pertence a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O Senhor coloca no coração de Abacuque a certeza, a confiança que tudo teria que vir de quem? Do Senhor. Aí nos últimos versículos do capítulo 3, ele diz: mesmo, Senhor, não florescendo a figueira. Porque ele fala sobre a figueira? Porque Jesus, ele fez uma promessa que teria que toda a figueira fazer o que, irmãos? Florescer. E ele disse: olha, assim como a figueira tem que florescer, assim eu velo sobre a minha palavra. Eu velo pela minha palavra, não importa o tempo. Existem coisas, irmãos, que é lento mesmo.
Existe crescimento que seja na vida espiritual, na vida material, que seja em qualquer esfera da vida. O crescimento, ele é lento, mas tem que ser consistente. Porque quando você vê alguém crescendo muito rápido, correndo muito, você pode se preparar que lá na frente ele vai se cansar e você devagarzinho vai alcançá-lo. Você alcança. Por quê, irmãos? Porque aquilo que Deus determinou às 9 horas em ponto para a sua vida, pode alguém correr na sua frente, mas você vai chegar às 9 horas em ponto. Não adianta você se preocupar, não adianta você querer correr, não adianta você querer enfeitar. Aquilo que Deus disse assim, florescendo ou não, a minha palavra vai se cumprir. Só que o profeta, ele fala da figueira, como ele fala também da uva. Era uma necessidade que esses alimentos fossem produzidos naquela época. As uvas não só era para comer, mas era para fazer o vinho. O vinho da melhor qualidade, o vinho para ser vendida. E quando vendida a uva através do vinho, era um lucro para a família e até mesmo para a nação, porque girava. O capital de giro começava a girar, começava a economia daquela nação começava a crescer, e as outras pessoas, as outras nações começavam a dizer assim: como é que eles estão conquistando isso? É porque a economia dele está crescendo, os valores estão aumentando, eles estão se tornando prósperos. Por quê? Porque Deus está fazendo eles prosperar. Pastor, nosso pastor presidente, reverendo Orisvaldo Nunes de Lima, ele diz que um certo rei, ele chamou o seu servo e disse: olha, me faça um anel com uma frase, e que essa frase sirva para os 2 momentos da minha vida. E ele começou a trabalhar noites e noites preocupado qual frase colocaria no anel. E chegou o dia de levar o anel para o rei. E quando ele chega, ele dá o anel ao rei. E o rei lê a frase e diz: que frase é essa? Ele disse: leia, Senhor. Ele está aqui dizendo o que vai passar. O que isso significa? Quando o Senhor estiver bem, feliz, alegre, pode se preparar que essa felicidade, esse momento, ele vai passar. Mas quando o Senhor estiver triste, os problemas vierem sobre a sua vida, não se preocupe, porque também vai passar. Vai passar. Pode alguém estar dizendo assim: vai morrer, mas vai passar. Você vai vencer, você vai passar pela luta, pela prova, e vai glorificar o nome do Senhor, porque tudo passa. Até ontem eu estava com 22 anos, quando casei com a minha esposa, que fazem 15 anos que Deus me deu o privilégio de ser cuidado por essa mulher. Não são 15 dias, são 15 anos, e eu louvo e exalto o nome de Cristo por isso. Uma filha maravilhosa que Deus tem me dado, e um filho maravilhoso. Por que isso, irmãos? Porque nós sabemos que tudo passa. Mas hoje eu estou com 38 anos de idade. Aleluia. E eu queria ter parado no tempo dos 22 anos. Porque tudo passa.
A gente fazemos cálculos quando a Larissa tiver de maior e o Manassés, quantos anos nós vamos estar e o que nós vamos estar fazendo. Por quê, irmão? Porque a nossa vaidade passa. E dentro desses 4 minutos que restam, o profeta ele diz: não havendo produção, ou não havendo safra de azeitonas. Aleluia. Era necessário também as azeitonas. Como assim ele diz? Não havendo produção de alimentos. Eu continuo confiando em quem? No vizinho? Na mãe? No pai? Na esposa? No esposo? Em quem você vai confiar? Eu olho para o monte e o monte me diz o quê? De lá vem o meu socorro. Porque o meu socorro é quem? É o Senhor que fez o monte, que fez os céus e que fez a terra. A terra é o lugar que Ele coloca a planta do seu pé aos seus pés. Serve de banco para você saber a grandeza do Deus que você serve. Só continue, irmãos, gemendo. Gema, chore. Quando não tiver mais lágrima, quando não tiver mais força de falar, só dobre o joelho e diga assim: Senhor, de castigo ou não, eu vou ficar de joelho, mas eu quero que o Senhor saiba que eu estou aqui de joelho. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos demonstrando para Deus que Ele verdadeiramente Ele é o nosso Senhor. O pastor ele fala nas reuniões, sempre estava, e ele falava muito algo no começo, há 7 anos atrás. Se não me foge a memória, se eu não estou fugindo do tempo exato, aproximadamente 7 anos atrás, ele disse que tem o empregado e tem um servo. O empregado ele tem direito, o servo não tem direito. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos escravos de Cristo, não é assim? Mas só que o apóstolo Paulo vai dizer: nós somos escravos livres. Você pode pecar, você pode mentir, você pode caluniar, mas você só mente, só peca, só caluneia se você quiser. Porque Jesus está dizendo assim, ó: eu quero que você me sirva de corpo, alma e espírito, mas voluntário, algo voluntário, sem forçar, sem ninguém pressionar, sem ninguém dizer que tem que ser. Você tem que me louvar e exaltar, porque eu sou grande. Aleluia. Ele disse, para encerrar: o Senhor Ele é a minha força. O Senhor Ele é a minha força. A sua força, irmãos, está em Cristo. Aleluia. A sua força está em Deus. Se você está bem, glorificado seja o nome de Cristo, porque você está bem. Mas pode chegar um dia que a tristeza ela bata na sua porta. E quando ela bater na sua porta, ela não vai pedir licença quando você abrir. Ela vai entrar sem a sua permissão. Porque tudo há um tempo. O rei Salomão diz em Eclesiastes, diz que tudo há um tempo. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E o interessante, quando esse tempo chegar, é como você se preparou no tempo bom. Aleluia. Glória a Deus.
Que você, na noite desse dia, possa ter sido alcançado através da palavra. Que Deus abençoe a todos.